restaurando a nossa família, e eu quero conversar, partilhar um pouco em Josué capítulo 24, nós vamos ler de 14 a 24, amém? Quem tiver que levantar, vai levantar na hora do texto. Eu quero que não haja nenhuma movimentação em reverência à palavra de Deus, nenhum movimento. Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Nós estamos começando falando sobre a fé começa em casa, e hoje eu quero falar sobre esse primeiro tema, nesse mês tão importante, sobre restaurando sua família. Deus quer restaurar a sua família, eu tenho convicção. Nós vamos ler esse texto de 14 até o versículo 24. Se você não achou, divide com alguém a palavra de Deus, ou ouça o tema que está aí, que diz assim. Josué capítulo 24, nós vamos ler de 14 até 24. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler o texto que diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vós mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Amém? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você declare isso. Feche os seus olhos em oração. E eu queria que você levantasse as suas mãos nessa hora, em nome de Jesus, em sinal de rendição. As mãos levantadas é sinal de rendição diante de Deus. E eu queria que você declarasse isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo na minha casa, na minha vida, em todas as áreas. Fique à vontade, Jesus. Nesse lugar, eu abro os meus ouvidos, o meu coração, a minha mente, para que o Senhor mude e restaure a minha família, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero orar por você, mesmo assentado. Abaixe sua cabeça mais uma vez. O Salmo 115, versículo 3 diz que Ele se lembrará de nós, Ele nos abençoará, Ele abençoará do maior ao menor, diz o Senhor. Por isso eu quero pedir a Deus que você peça que Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, coloca a fome da palavra de Deus no nosso coração. Pai, abre o coração daqueles que talvez estão desanimados, desamparados, desiludidos, sem expectativa, aqueles que vêm enfrentando lutas na família, dificuldades, enfermidades espirituais. Nós suplicamos pelo poder do Espírito Santo: restaura a nossa casa, restaura a nossa família, restaura a nossa vida, e nós nos rendemos ao Senhor. Glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. É claro que é um fato para todos nós, e nós temos ouvido isso muitas vezes nesse púlpito,
e nós entendemos isso, que a família está sob constante ataque, todo tempo. Ela não é mais aquela instituição inabalada. Hoje você tem consciência de que a família não é mais aquela instituição que é inabalada, que todas as pessoas valorizam a família. E esse texto é um texto que fala sobre um povo que estava diante de uma grande decisão. A decisão que o povo de Israel estava, eles haviam entrado na terra prometida, conduzido pelas mãos de Josué. Eles tomam posse da terra, e ele faz esse último discurso antes da sua morte. Ele faz um discurso poderoso, e ele coloca diante do povo uma escolha a fazer, uma decisão a tomar. E ele começa a enumerar e dizer: olha, temam o Senhor com integridade, com fidelidade. Agora é a hora. Se não agrada a vocês servir a Deus, servir a Deus não é vir à igreja. Esse era o povo escolhido de Deus. O povo de Israel era o povo que Deus guiava-os na coluna de nuvem e na coluna de fogo. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus era com eles. Eles haviam visto grandes milagres. E Josué olha para eles e diz assim: olha, se não agrada vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui ele começa a chamar o povo a uma responsabilidade. Olha aqui para mim, para deixar um legado para as futuras gerações. Um legado é uma herança. O legado é aquilo que você vai deixar para as gerações que virão. E Josué começa a chamar, e ele nos chama a refletir o que é que nós estamos deixando para os nossos filhos, o que é que nós estamos construindo para as pessoas que estão nos observando. Talvez você diz: olha, eu tenho um adesivo da Bethesda, pastor, todo mundo sabe que eu vou à igreja, todo mundo sabe que eu sou evangélico, mas a minha pergunta não é essa. Será que as pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, os seus familiares, os seus filhos, quando olham para a sua família, podem dizer que a sua família serve ao Senhor? Que a sua família é uma família que honra a Deus? E há muitas forças mudando o cenário da família. Você sabe que nós estamos numa guerra nessa questão da homossexualidade, na questão do casamento homossexual, que é apenas um pedacinho de toda a discussão que tem a ver com talvez essa briga. E há muitas vozes lá fora dizendo que a família acabou. A família acabou. Você pode falar: Deus tem misericórdia. Mas você liga a televisão, a próxima novela das 9 da Rede Globo vai mostrar um casal homossexual que adotou um filhinho. É uma série de coisas que vai dizendo: ó, a família não é mais a mesma. A família mudou, os tempos mudaram, e ela é ultrapassada. Mas eu quero dizer para você, como sempre eu tenho afirmado, que a família não acabou, porque ela é projeto eterno de Deus. Amém? Deus criou a família. Você pode falar: Deus criou a família? Ela está apenas fragilizada, talvez num contexto semelhante a esse de Josué. Só não havia mídia, mas é um contexto semelhante, onde havia deuses. Mas nós precisamos entender que há todo tipo de aberração, mas nós temos um anseio no nosso coração, que é ter famílias restauradas. Quantos querem uma família restaurada? Digam amém. Amém. É isso que nós queremos conversar nesses 4 domingos à noite, às 5 e às 7. Nós queremos falar sobre que a fé começa em casa. Você pode falar: a fé começa em casa? E dentro disso tem 2 aspectos. Primeiro, os pais que aqui estão assumirem essa responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de passar a fé para os meus filhos. Eu tenho a responsabilidade de mostrar Jesus para os meus filhos. E também para você que não é pai, entender que viver Jesus, ser um crente, começa em casa. Você pode falar: ser um crente começa em casa? Ser um crente começa em casa. Hoje nós vivemos tempos de valores invertidos, onde os valores estão completamente de cabeça para baixo, mas ainda assim há um anseio na sociedade. Pessoas e pais que querem ser pais melhores. É só você dar uma olhadinha na lista de livros mais vendidos. Você vai encontrar autores como Chris Poli, como Isami Tiba, ou talvez Roberto Chiachik, que ele tem livros famosos que são best-sellers, como Filhos Autônomos, Filhos Felizes, Quem Ama Educa, Pais e Filhos Companheiros de Viagem, e tantos outros livros que, se você frequenta ou vai lá amanhã numa livraria como a Nobel, você encontra lá dezenas, centenas de títulos que são os mais vendidos. Há uma sociedade que talvez clama, que deseja aprender como ser pais, que querem, mesmo no meio de uma sociedade que vai dizendo não, dizer: olha, eu quero aprender a ser um pai, eu quero criar os meus filhos, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma família funcional. Mas os dados são outros. Eu já li, mas eu peguei alguns dados mais recentes do IBGE, e os dados são estarrecedores. O número de divórcios chegou a 351.153 no ano de 2011, um crescimento de 45% em relação a 2010.
Então, se cada ano vai aumentando 50%, no ano de 2010 foram registrados 243 mil divórcios, sem contar aqueles casamentos que não houve divórcio no papel, mas já estão separados já há muito tempo, há muitos anos. Também aumentou o número de recasamentos, que representavam 20,3% do total das uniões formalizadas, contra 12%. Há um aumento de casamentos que acabam, de gente que casa de novo, termina e casa de novo. O percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22% para 37,3% em 10 anos. E o que isso diz? Isso é onde há pais ausentes, que não assumem a responsabilidade dada por Deus, e de mulheres que estão cuidando sozinhos das suas famílias. Outro, as famílias chefiadas, podem entrar por pais ou mães solteiras, é a que mais cresce. Nos dados do IBGE, a que mais cresce são as famílias onde há uma mãe, e você vive Xuxa, que tem lá a sua filha, só usou talvez lá o homem para fazer o filho, diz agora é comigo. Um pesquisador relatou que 94% das cenas de sexo mostradas na televisão se dão entre pessoas não casadas entre si. É isso que nós estamos recebendo na televisão. Outra coisa, o censo indica que 36,4% dos relacionamentos no país não são formalizados, ou seja, 40% das pessoas que são casadas não formalizaram, ou seja, moram juntos, estão amigados, estão numa união estável. A presença de padrasto ou madrasta na família é o melhor indicador de risco de abuso infantil já descoberto. Você sabia disso? Isso não está querendo dizer que você que é padrasto ou madrasta vai fazer isso, mas o maior indicador, isso é uma pesquisa da Polícia Federal, de que há abuso é a presença geralmente de padrasto ou madrasta ou de alguém próximo. Em 1996, isso faz muito tempo, aumentou isso. Essa única pesquisa que eu consegui achar ali, foram realizados 1.300.000 abortos. Creio que esse número talvez já dobrou no nosso país. No Brasil, presta atenção, estima-se que ocorram 24 suicídios por dia. O número de tentativas é até 20 vezes maior que o de mortes. O suicídio é uma epidemia silenciosa. Cerca de 1/3 de todos os adolescentes no Brasil já pensaram na possibilidade de se suicidar. 1/3 de todos os adolescentes. E nós fizemos uma pesquisa alguns 3 anos atrás com a maioria dos adolescentes da igreja, e 90% já pensaram na possibilidade de suicidar. Mas sabe por que muitas vezes eles não abrem isso? Porque esse é um assunto que não é discutido, é um assunto que gera desconfiança, repreensões. Numa pesquisa feita pela internet, 51% dos participantes responderam sim à seguinte pergunta: a instituição religiosa que você frequenta deveria abençoar cerimônias de união conjugal entre pessoas do mesmo sexo? 51% das pessoas disseram que sim. Se você procurar, o Brasil tem taxa de divórcios recorde em 2011, nesse ano de 2012 foi ainda maior, mas isso está mostrando que a família vem sendo destruída, acabada, atacada. E a grande questão é que há estudos feitos que mostram que o lar é um dos lugares mais perigosos para a vida do homem. Você sabia que há estudos que dizem isso? Que o lar é um dos lugares mais perigosos. É por isso que às vezes há mulheres com olho roxo, marido que vem, no meu caso, do mancar é o palco, não é a minha esposa. Gente que talvez tenha sofrido muitas dificuldades, só perde, sabe para quê nessa pesquisa? Para guerras e tumultos de rua. Vídeo caso, que já passou um tempo, da menina Isabela Nardoni, do austríaco Joseph Fritzen, e tantas outras áreas. Sabe o que isso está mostrando para nós? Nós precisamos de ajuda na vida familiar. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos da ajuda de Deus, porque a nossa família não é perfeita. Quem é aqui que não tem família perfeita? Quem é que pode dizer, a minha família é imperfeita? Levanta a mão. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de um toque de Deus. Está tudo de cabeça para baixo. Eu mostrei há um tempo atrás essa charge que está rodando na internet, que em 1969, quando o filho tirava uma nota baixa, a pergunta era dos pais para ele: que notas são essas? Em 2009, a pergunta é outra. Não há respeito às autoridades, aos professores. Invariavelmente você vê na televisão garotos de 15 anos que batem em professores. Tem professores aqui, escola pública, diretores, levantem as mãos, lá na escola, diretora, Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Estamos orando por vocês, profissionais da educação que surgirão. Mas nós precisamos entender, se existe uma área que nós precisamos de ajuda nessa noite, é na área familiar. Quantos precisam de ajuda de um amém? Amém. Se existe uma área crucial e importante, porque a verdade é essa: se Jesus viesse visitar a sua casa hoje, o que é que você precisava limpar hoje? Eu não estou falando da limpeza literal. Se Jesus falasse: olha, hoje, Zaqueu, eu vou jantar na sua casa, hoje
põe o seu nome aí, eu vou descer para jantar na sua casa. O que é que você precisaria limpar no seu casamento? O que é que você precisaria limpar no seu namoro? O que você precisa mudar na sua casa? O que é que você está modelando? E eu sei que família, nós temos um ato de construir, reformar, remodelar. Quem é que está nesse processo, já fez e gosta de negócio de construção, colocar piso, etc. Levando a mão. Minha esposa só levando a mão, mais 2 pessoas só. Então vou orar pelas 3 irmãs, inclusive pela minha esposa. A gente gosta. Mulheres gostam de mudar, comprar móveis novos. Quem gosta de comprar coisa nova para casa, levando a mão? Todo mundo. Nós gostamos de mudar, remodelar, restaurar, construir. E a minha pergunta é: o que você precisa restaurar na sua família, no seu lar, que tem a ver com os relacionamentos? Talvez você mudou os pisos da sua casa, os móveis da sua casa, mas há coisas mais importantes que você precisa mudar nessa noite, no nome de Jesus. Esse convite de Josué, ele está dizendo: olha, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração, coloquem Jesus no centro. Como é que nós podemos colocar Jesus no centro da nossa família? Como é que nós podemos, como talvez esse vídeo que nós observamos, dizer: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor não seja apenas uma peça de decoração, eu quero servir ao Senhor de todo o coração, eu preciso de restauração, eu quero convidar para que o Senhor remodele. E isso tem a ver com Josué capítulo 24, onde há uma escolha que você precisa fazer nessa tarde, em nome de Jesus. Se você vai servir a Deus do jeito dele, ou servir a Deus do jeito do mundo. Essa é a escolha. Eu quero deixar alguns conselhos. Quais os conselhos para que a nossa família seja restaurada? Quais são os conselhos da palavra de Deus? A primeira coisa é essa: faça uma análise da sua família. Você pode falar isso comigo? Mas você pode falar um pouco mais força aí. Vamos falar? Faça. Deus está te convidando nesse mês da família, que é a introdução nessa noite, nessa tarde, início de noite, a fazer uma análise. É por isso que Josué começa, ele chama o povo, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade, inteiramente, com fidelidade. Joguem fora os deuses. Escolham a quem vocês devem servir, se aos deuses que os seus pais serviram, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama o povo a uma decisão, a analisar, e você precisa admitir que você tem um problema, para que Deus restaure a sua família. A primeira coisa, meu irmão, não é jogar debaixo do tapete, não é fingir que está tudo bem, não é dizer: olha, eu e a minha esposa temos um casamento maravilhoso, mas que é de fachada. Não é dizer: olha, eu crio os meus filhos maravilhosamente bem, as minhas finanças estão bem, olha, minha vida espiritual está bem. Mas o primeiro passo para que o Espírito Santo, para que Deus restaure a sua vida, restaure a sua casa, é você admitir que você tem um problema. A primeira coisa é você olhar e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, há coisas que eu preciso mudar. Dizer e definir quem é que vai fazer essa restauração. Tem muita gente que vai buscar ajuda na campanha, que vai tentar fazer na sua força, que vai procurar psicólogo, e não há nada de errado com os psicólogos. A gente tem alguns aqui, mas o problema é que nós procuramos a remodelação em quem não pode remodelar. Nós procuramos, não abrimos, não procuramos ajuda, e é por isso que é interessante. O Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que ela edificam. Se o Senhor não edificar, você pode falar: se o Senhor não edificar, a vaca vai para o brejo. É sério, pode falar, não é versículo, porque é realidade. Se o Senhor não edificar. E a minha pergunta para você nessa tarde é: como é que está a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento com filhos? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como é que você tem se relacionado com o seu filho ou com a sua filha? E eu volto essa palavra para pais e adolescentes e jovens que estão aqui. Como é que você se relaciona com os seus pais que não fazem parte da igreja? Há muitos jovens nessa igreja, glória a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus, muitos estão chegando. Mas a minha pergunta é: por que os pais não estão chegando ainda? Por que Jesus não salvou os seus pais ainda? Será que a resposta não reside no fato de que você não tem vivido a fé dentro de casa? Porque talvez os seus pais que o observam, e essa é uma pergunta, é para você avaliar a sua vida, eles não veem a mudança que Jesus tem feito. Ele vê apenas uma mudança exterior e não uma mudança interior. É tempo. Nós vamos falar nesse mês todo. Analise a sua família, analise a sua casa. Jesus quer restaurar esse relacionamento com os seus filhos e o relacionamento com os seus pais. Há uma promessa em Malaquias: e ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei
castigaria a terra com maldição. Uma terra onde não há conversão do coração de pais para com filhos e de filhos para com pais, ela é atingida pela maldição, pela falta da bênção de Deus. E por isso eu quero dizer, converta-se ao seu filho. Amém? Cadê os pais aqui? Digam amém. Amém. Pastor, eu pensei que eu tinha que me converter a Jesus. Converta-se ao seu filho. Agora, filhos, convertam-se aos seus pais. Você tem que ajudar. E a minha pergunta para o pai que está aqui, você vai ouvir provavelmente nas outras semanas um pouco mais sobre isso. Quando foi que você fez confissão aberta de amor ao seu filho? Às vezes quem mais faz isso é as mães. As mães têm uma dificuldade um pouco menor de olhar e dizer eu te amo. Mas e você, pai? Quando foi a última vez que você fez uma confissão aberta de amor? E filho, quando é que você fez confissão aberta de amor ao seu pai? Ou a sua mãe? Que você olhou nos olhos dele ou dela e disse, olha, eu amo você, você é importante para mim, eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida para que eu tenha longos dias. Agora nós só seremos bons pais. Quantos são pais aqui? Levantem as mãos. Você só vai ser bom pai, não adianta ler. Pode ler, não é que vale a pena ler Samitiba, Crispoli, a Bíblia, uma dica muito boa para você ler principalmente. Mas não adianta tudo isso, porque nós só seremos bons pais quando nós tivermos uma experiência de consagração pessoal. Você pode dizer amém? Não adianta, é claro, você pode procurar aconselhamento, mas você só vai conseguir criar os seus filhos, a sua filha, liderar a sua família, quando você tiver uma experiência de consagração pessoal a Jesus. Quando Jesus parar de ser apenas algo de religião, onde você vem todo domingo, vai a uma célula, mas ele não está no seu dia a dia, ele não está na maneira como você lida com o seu dinheiro. Talvez você é líder da sua casa, mas você não entrega o dízimo na casa de Deus já há mais de anos, porque você duvida do Senhor, você não inclui Ele na sua casa, e nós precisamos trazer Jesus para o centro da nossa casa nessa tarde. Amém? Sabe como? Jogando fora os deuses da sua vida. Quais são os seus deuses? Quais são os seus deuses? É o time de futebol? É o seu trabalho? É o seu ego? É a sua maneira de fazer as coisas e dizer, olha, eu não quero saber? É a sua língua, que talvez fala mal dos outros demais. Você é chato demais, camarada, só sua mulher para te aguentar, em nome de Jesus. É cri-cri, é chato, é alguém que faz a vida da esposa e filhos um inferno de perseguição. Ou o contrário, você é a mulher rixosa. A Bíblia diz que melhor é morar num canto do deserto do que com uma mulher rixosa. Você sabe que a mulher rixosa é igual goteira, que fica pic, 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 pic. Alguém conhece uma mulher assim? Não precisa levantar a mão, não. Você fala, Deus é minha mulher, que acontece assim, ela fica falando, esposa, não é para ficar chateado com essa palavra, converta-se ao Senhor, peça ajuda a Jesus. Marido, há muitas áreas que a gente vai trabalhar. Há uma história, que uma certa mulher, ela tinha o hábito de falar mal da sua vizinha. O que mais incomodava era o fato da vizinha não lavar bem as roupas. Ela olhava para aquela mulher, não lava a roupa direito. O seu prazer era comentar com as amigas da igreja e da célula que a sua vizinha colocava roupas no varal cheia de manchas e sujeira. Dizia ela, essa mulher é muito relaxada. Um dia, quando essa mulher com esse espírito de fofoca estava fazendo uma limpeza na sua casa, resolveu que com o vidro limpo, as roupas da vizinha passaram a ser bem lavadas. Esse tem sido o problema de muitos, o vidro do coração, que precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Porque você tem razão em falar. Você precisa, qual é o tipo de solo que você está plantando as sementes na sua família? Porque aquele que semeia vai colher. Você talvez, marido, diz, a minha mulher, pastor, ela me dá um beijinho, me dá um carinho. Mas quando foi que você deu um carinho para ela? Não, esse negócio aí, eu sou duro, eu fui criado dessa maneira. O contrário, a pai parece criança. A pai faz meu filho me abraçar, eu também não vou. Parece criança. Se ele não melindroso, quais são os grãos e ervas daninhas que precisam morrer? Temperamento, egoísmo, ira, indignação, mentira, ódio, impureza sexual. Mentira. Há maridos que não se abrem com as suas esposas e mentem enquanto ganha. A esposa diz, quanto é que você ganha? R$100. Deixa eu ver se o lerente, não, esqueci no trabalho. Ele mente porque o dinheiro é dele, ele não é provedor, ou o contrário é verdadeiro. Mentira. Não presta contas. Talvez ódio, guardando ódio de irmãos, de familiares, de sogro, de sogra. Egoísmo. Gente que só pensa nele ou nela. É tempo de arrependimento. O Espírito Santo está chamando essa introdução a você introduzir e chamar Jesus para fazer parte da sua vida em nome de Jesus. Amém? Sabe qual que é o segundo conselho? Abre espaço para Deus restaurar a sua família. Amém?
Olha que Josué vai dizendo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Você pode falar: escolham hoje a quem irão servir. Sabe o que ele está dizendo? Você vai escolher. Fala para a pessoa que está falando: é você que escolhe, irmão. É você. Por isso, eu não sei o quanto Deus tem de você, eu não sei o quanto Jesus lidera a sua casa, mas isso não tem a ver com ele. Você viu o vídeo? Que maravilhoso, não foi lindo ver esse vídeo? Quantos viram pela primeira vez esse vídeo? Levantem as mãos. Olha que bênção, glória a Deus que eu passei hoje, que lindo. É realidade espiritual. Jesus está conosco em todos os lugares, aquilo que nós assistimos, como tratamos a nossa esposa, tudo. E a grande questão não é ele que está ausente da sua casa, é você que tem fechado a porta para que ele não entre. Abra espaço para Deus restaurar a sua família. Comece a plantar sementes novas para germinar. Talvez você tenha desejado colher, mas você tem que matar algumas sementes que foram plantadas no passado. Você precisa arar esse terreno com arrependimento, com consagração pessoal, talvez com confissão para pessoas, busca do Senhor. Você precisa repensar aquilo que você está vivendo dentro da sua casa. Você está vivendo trabalhando, se divertindo, indo para a Pizza Hut, dando volta, mas Jesus não está na sua casa. Você está indo, passando férias, prosperando financeiramente, ô glória, mas Jesus não está dentro da sua casa. Jesus não é o centro, Ele não é o dono. Você consegue traçar um perfil? Qual é o propósito da sua família? Jovem, adulto, adolescente? Quantos estão namorando aqui? Levantem as mãos. Glória a Deus. É agora que tem que pensar em casamento. Se o namorado, palavra para mim, pensa em casamento, dá um pé nele, ou nela. Não estou falando que tem que casar agora, mas você fala com ele: e aí, querido, você já consegue pensar no futuro? E aí mudar de assunto? Sai fora dessa barca furada, adolescente, sai fora, em nome de Jesus, amém? Misericórdia. Ai meu Deus, eu sou tão apaixonado por ele, pastor. Sou tão apaixonado. É agora de fazer uma análise. Você consegue observar para onde é que a sua família está indo? Para onde é que ela está indo? Eu tenho orado com a minha esposa, falando: tentado, Deus, me ajuda, tem áreas que eu preciso mudar, muitas áreas. Olha, Jesus precisa ser integrado a tudo, a todas as situações, e principalmente as situações difíceis, as situações de contentamento. Sabe que nós precisamos entender? Que Deus tem planos para a sua família. Fala aí para quem está do seu lado: Deus tem plano para a sua família, em nome de Jesus. Agora a questão é essa: quais são os seus planos? Os seus planos têm a ver com os planos de Deus? Agora, sabe por que você não sabe quais são os planos de Deus para a sua família? Porque a minha pergunta é: quando foi a última vez você juntou a sua família, ajoelhou naquela sala que só a televisão fica ligada no Salve Jorge, manhã, tarde e noite, Flor do Caribe e agora Sangue Bom? Você sabe, você está ligado. Cara, tem gente que fica encarreado das 3 novelas e está torcendo para ter novela das 11 para ficar lá também. E aí assina o canal. Quem tem net aí? Alguém tem net? Aí o cara já liga na Viva, lá na sessão das 11 e tá em tudo. A minha pergunta é: quando foi a última vez que você ajoelhou na sua sala e fez essa pergunta com a sua esposa, seus filhos, ou filho ou filha? Jesus, qual é o plano do Senhor para a nossa casa? Qual é o teu plano para os próximos 10 anos? Onde é que o Senhor quer que nós estejamos indo? Porque vocês não sabem onde vai chegar o tempo, e o tempo está passando rápido demais. E a Bíblia vai falando que há um alicerce. Para abrir espaço, tem que alicerçar a família, amém? Esse alicerce se chama Jesus Cristo. Você pode falar glória a Deus? Agora, será que ele é o alicerce da sua família? Ou é só um discurso? Ou é só um blá blá blá? Ou é só uma camiseta que você veste, um CD que você escuta, mas na prática ele não é o dono, ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é a pedra principal. Sem ele, a nossa existência não passa de um exercício sem fim de religiosidade. Sem Jesus no centro, sem Jesus tomando conta de tudo, a nossa vida não passa aí. O que você está fazendo aqui é um exercício de religiosidade. E religião, cada um tem a sua, e religião não se discute. Talvez você está aqui mantendo a religião dos seus pais, porque você vem à igreja, você gosta, mas você tem a sua religião. E diz: ó, na minha religião ninguém mexe, pastor, porque é a religião da minha família. E a minha pergunta é essa: a sua religião tem transformado a sua família? Essa religião tem mudado quem você é? A sua vida está sendo transformada? Você tem a família melhor? Você tem paz com Deus? Você tem paz com Jesus? Se você morresse hoje, você tem certeza de que Deus vai recebê-lo? De que Deus pode trazê-lo? Você tem certeza da vida eterna? Você tem medo da morte? Porque a maioria de nós
Muitas pessoas que estão aqui nessa tarde são como aqueles que estão num trem, mas não sabemos o destino. E esse trem se chama religião. Nós estamos num trem e nós achamos que ele vai para um lugar bom. Nós achamos que, olha, os meus pais estiveram nesse trem, mas nós fizemos a pergunta: para onde saiu esse trem? Você não sabe o destino. Esse trem se chama religião. Religião é estar num trem sem saber qual é o ponto final. Por isso, Deus vai chamando você para entregar a sua vida a Jesus. Amém? Amém? É estabelecer, abrir espaço, falar: Jesus, muda. Eu preciso mudar como filho, eu preciso mudar como família. Terceiro, assuma a responsabilidade de influenciar seus filhos. Vamos falar isso todos juntos? E você que ainda não é pai, coloque assim: assuma a responsabilidade de influenciar seus pais, se o seu pai não é da igreja. Se você é um líder espiritual e os seus filhos estão aqui, assuma a responsabilidade de influenciar seus filhos. Se você é alguém que os seus pais não estão aqui, ou talvez os filhos já foram casados, assuma a responsabilidade de influenciar seus irmãos, seus pais. Assuma a responsabilidade de influenciar a sua família. Viva de acordo com as prioridades de Deus. Amém? Você pode falar aí para quem está do seu lado, com encorajamento: viva de acordo com as prioridades de Deus. Fala aí para ele. É por isso que o versículo 15, Josué vai dizendo: olha, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, que são os deuses da sua terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Você pode falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ele vai dizendo, sabe o que? Temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Priorize a sua família, meu irmão. Priorize os seus filhos, pai. Priorize o seu filho. Pegue a palavra de Deus e traga para dentro da sua casa. Desligue um pouco a televisão, desligue um pouco aquele videogame que fica ligado. O tempo que você tem de lazer com os ouvidos é para jogar videogame e quebrar o pau com ele. Mas deixa aí eu jogar, porque às vezes tem um controle. Compra outro então, em nome de Jesus. Amém? Pede o Tiago aqui, para o pessoal aí que deve ter uns 10 controles aí. Mas sabe qual que é a palavra de Deus? Eu estou brincando com isso. É que as únicas vezes que nós temos tempo em família é para conversar, muitas vezes futilidade, é para talvez assistir televisão, é para falar coisa que não presta, mas nós não estamos talvez restaurando o nosso relacionamento com Deus e restaurando o altar de Deus na nossa família. Isso tem a ver com o culto doméstico. Quando foi a última vez que você, pai, chamou a sua família e ministrou diante de Deus? Isso é para todos nós. Tem vezes que nós estamos melhor, outras vezes nós estamos mais fracos. Mas quando foi a última vez que você chamou? Marido, cadê os maridos que estão aqui? Levantem as mãos. É para você essa em primeiro lugar. Ah, mas sabe como é, pastor? Não tem nada com minha esposa. Eu duvido que você falar com jeitinho. Não é virar para a esposa: larga essa louça aí, vamos olhar na Bíblia. Não é aqui mesmo. Aí você fala com os anjos. Aí você usa o texto de Lucas, capítulo 10. Marta, Marta, porque estás preocupada e ansiosa com muitas coisas, uma coisa só é a principal. Você liga, chama ela em amor e fala: vamos buscar Deus hoje. Vamos desligar meia hora. Vamos chamar os filhos, vamos colocar diante de Deus. Vamos buscar o Senhor. Você precisa assumir a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua casa. Agora, você que o marido não é da igreja, a responsabilidade é sua em nome de Jesus. Jovem, você que não tem os pais na igreja, quando foi a última vez que o seu pai pegou você de joelhos, orando, clamando, profetizando, chorando diante de Deus? Agora, quando foi a última vez que ele pegou você reclamando, brigando, xingando, falando gol do Corinthians? Gol! Quando foi? Você está entendendo? O gol do São Paulo, sei lá quem ganhou aí, calma, vocês já vão saber na virada, irmão. Teve fogos, deve ser Corinthians. Assumir a responsabilidade de tomar decisão, marido. Cadê os maridos aqui? Você precisa tomar decisão. Amém? Às vezes a mulher está tomando decisão na sua casa e você briga com ela, falando: essa mulher é insubmissa. Mas na verdade é que você é um belo de um banana que não toma decisão. Aí você joga a culpa para ela, mas na hora de matar a bola no peito e chutar para o gol, você se esquiva. Você deixa para lá. Você não assume responsabilidade. Você talvez fala: então vai lá precisando. Vai lá, orar, pagar, compra. Quero nem saber, eu não quero nem saber. É tempo. Isso significa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Maridos, deixem de ser baratos. Se Paulo escrevesse uma versão um pouco mais moderna, ele colocaria: mulheres, parem de ser abacaxis. Amém? Amém, mulheres?
E homens, parem de ser bananas. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E eu creio que Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos, irmãos, esse é o texto que você vai ouvir todos os domingos. Pais, jovens, essa é uma palavra para todos nós, no nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 6 em diante vai dizendo, olha, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Amém? Estejam no meu coração. Glória é aqui, irmão, pregação. Glória nem direita, nem a Bíblia diz não olha para a direita nem para a esquerda, só para frente. Amém? Glória a Deus. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Vamos ler todos juntos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está chamando? Que você precisa conversar sobre a palavra de Deus todo o tempo. Quando foi que você conversou sobre essa palavra, sobre esse Jesus maravilhoso, sobre o quanto Jesus é maravilhoso, sobre o quanto Jesus provê a necessidade financeira da sua casa, porque talvez está faltando algo lá, e o que você sabe é só reclamar, ficar ansioso, chorar e brigar dentro da sua casa. Mas quando foi a última vez que você talvez, olha, ensinou com persistência aos seus filhos, conversando, sentado, andando, deitando e se levantando no nome de Jesus? É tempo da nossa igreja começar a trazer a palavra de Deus e conversar sobre essas coisas, andando no caminho, caminhando, levantando, todo o tempo, pegar essa palavra e centralizar na sua família em nome de Jesus. Deus pode restaurar o seu casamento nessa tarde. Porque tem muita gente que está falando, pastor, casamento é dor de cabeça. Casamento é só Jesus na causa. Casamento, nós estamos juntos aí, mas até que a morte nos separe, mas a vida é assim mesmo, né? Casamento é desse jeito. Se você diz isso, essa palavra não é de Deus. Tem gente que vai aconselhar, e aí como é que está o casamento? Ah, está daquele jeito, mas é assim mesmo, até a volta de Jesus, até que a morte nos separe. Uma morte precisa ser retirada hoje, porque tem gente morrendo dentro de casa. É aquela historinha de Adão, que pela manhã Deus procurou Adão, bateu um papo, e notou que ele estava ansioso, e perguntou, por que estás tão inquieto, Adão? Adão respondeu, Senhor, eu gostaria de saber o que é dor de cabeça. Então Deus respondeu a Adão, dá-me uma das tuas costelas que eu vou te mostrar o que é dor de cabeça. Talvez é o que você acha. Que olha, você olha para a esposa e você está dor de cabeça. Jesus, cura ela. Precisa curar você, querido. Curar o teu coração. A família de Josué é um exemplo bíblico de intenções unidas e declaradas. Sabe o que ele diz? Declaradas, unidas e declaradas. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode falar, eu e a minha família serviremos ao Senhor? E aí tem algumas declarações para você fazer todo dia. Vamos falar todos juntos essas declarações? Jesus, seja bem-vindo no nosso lar. Confiamos no Senhor e não vamos depender do mundo. Seja feita a tua vontade. Tantas outras que você pode escrever. Começa o seu dia. Não fica praguejando. Tem mãe que levanta, acorda, minha. O cara já levanta, já puxa, vai. Faz diferente, irmão, em nome de Jesus. Levanta, dizendo, Jesus, seja bem-vindo no meu lar, seja bem-vindo na minha casa. Confiamos no Senhor e nós não vamos depender do mundo. Jesus, seja feita a tua vontade. Você vai ver como vai mudar as coisas lá. Você precisa, sabe o que, querido? Em nome de Jesus, ter paciência, assumir a responsabilidade. Essa é a palavra aqui que vai aparecer. Sabe o que? Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Você pode falar, eu vou assumir a responsabilidade de ter Jesus no centro da minha família. Em último lugar, sabe qual que é o conselho da palavra de Deus para nós? É esse: espere Deus agir. Amém? Amém? Amém. Espere Deus agir, querido. Espere o resultado que vem de Deus. Porque há coisas que são invertidas, tortas na sua família, e eu creio que hoje o Espírito Santo já pode endireitar uma série de coisas, ele pode restaurar a sua casa, mas há algumas coisas que você precisa de paciência no nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Paciência com esse marido seu, mulher. Jesus vai mudar ele, diga glória a Deus. Paciência com essa mulher sua, marido. Paciência, como é a palavra? Espere
Deus que faz a obra, queridos. É Ele, em nome de Jesus. Cuida da sua casa, cuida do seu casamento, irmão. Na última mensagem eu vou falar um pouco todo mês da família. A gente fala das mesmas coisas. E aí você olha e fala, eu já ouvi isso desde 2007, mas não está praticando até hoje, porque é verdade. A gente precisa de um sermão novo, a gente precisa das mesmas coisas, que a gente precisa de arrependimento. Cuida do seu casamento, dê espaço para a expressão da individualidade. Amém? Cadê os namorados? Levanta a mão de novo os namorados, amém? Paulado. Dá espaço para a expressão da individualidade dele ou dela, tá? Se ele tentar engolir você e fazer você ser uma coisa que você não quer, que você não é, o que você tem que fazer? Tchau, querido. Deus te abençoe. Até uma próxima. Aleluia. E o contrário, mas essa é uma palavra que ainda dá tempo para maridos que oprimem esposas, esposas que oprimem o marido. Você não pode exigir que a sua esposa goste das mesmas coisas que você gosta. Eu falo isso todo ano. Todo ano. Se você gosta de ópera, não queira que o seu marido goste de ópera também. Ele gosta de rap, mulher. Amém? Você consegue buscar clássica, Mozart, Bach, e etc e tal. E aí você coloca lá e ele acha um tédio e vocês brigam por causa do estilo de música. Se a sua esposa é Botafogo, não queira que ela seja Flamengo ou Fluminense. Se ela torce para o Corinthians e você é São Paulo, deixa a mulher em paz. Amém? Amém, marido? Cadê os corintianos que tem mulher São Paulina aí? Levanta a mão. Não pode mudar. Deixa ela torcer para quem ela quiser. Se seu marido gosta de música de viola, não force ele a gostar de bolero. Se ele gosta, ele só gosta de música do J. Neto, Shirley Carvalhais. Deixa ele gostar do que ele quer. Amém? Se o seu filho só gosta de música rock, pauleira, gospel, fala o nome aí, Paulinho. Cadê o Paulinho que está nesse grupo? Fala os nomes aí. Petra é bem light, essa eu gosto também, bem legal. Hã? Metal? Metal nobre. Parece negócio de NG metalúrgica. É pesado os negócios. Aí o pai entra com o filho adolescente, ele só quer ouvir J. Neto ou sei lá. E aí, deixa ele ouvir um pouco a música dele no nome de Jesus. Coloca lá. Ouve. Partilhe em nome de Jesus. Você precisa talvez revelar certas coisas no outro. Mas pare de ficar implicando com a sua esposa por coisa pequena. Amém? Misericórdia. Ele aperta a pasta no meio e vai ser assim até a volta de Jesus. E não adianta, ela deixa a mesma porta aberta. Você tem que saber que você pode bater a cabeça. Às vezes vai ser assim. Mas não destrói a sua casa por causa de coisas pequenas. Não destrói por causa de toalha. Você está brigando faz 7 anos, 8 anos, 10 anos, você é casado. Não adianta. Faça a paz em nome de Deus. Tira a toalha você, querido. Não adianta. É claro que eu não estou falando que e você, marido, para de ser porco. Em nome de Jesus. Toma tempo, em nome de Jesus. Vem para esse altar e falar: Jesus, eu vou melhorar. Eu não vou deixar nada espalhado, porque eu amo a minha família, a minha esposa. Eu vou melhorar, aleluia. Cadê as mulheres? Aplauda o Senhor por essa palavra, aleluia. Minha esposa, aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Agora, deixe para brigar por questões mais importantes. Não deixe que estímulas roube a alegria da sua casa. Estímulas, coisas pequenas, as ervas daninhas. Alguém já disse que antes de casar você deveria abrir bem os olhos. Depois de casado você deveria manter bem fechado no nome de Jesus. Para algumas coisas. Você concorda? Quantos concordam que tem vivido bem aqui? Fala a verdade, já fechou os olhos para algumas coisas. Você precisa, sabe o que? Promover o dia do diabo. Quando foi a última vez que você chamou filhos, esposa, para conversar no olho, para olhar, para falar? Agora a coisa mais feia é a mulher que discute a relação e o homem que chora. Vai começar uma coisa séria, porque tem coisa séria para resolver. Aí o homem começa a melhorar, eu vou melhorar. Olha no olho, em nome de Jesus, estou falando sério. Talvez em amor, vocês vão sair daqui, pede uma pizza, não é para quebrar o pau e diga: a gente tem coisa séria para conversar. Tem coisa que está debaixo do tapete, ó, séria, em nome de Jesus. Cuide da sua esposa, marido. Cadê os maridos aqui? Cuida da esposa, dá dinheiro para ela se cuidar. Ir no salão, fazer umas luzes, comprar uma roupa. Aqui é mês da família, comprar uma lingerie, alguma coisa, glória a Deus. Que aí você dá 10 reais para ela, ela pede outros 20, você
E aqueles tênis? Se ela trabalha em casa, ela trabalha mais que você, cuida da sua esposa. Tem gente que limpa o carro, eu já falei tantas vezes, o cara limpa, encera, e às vezes a mulher fala, eu queria tanto ser esse Fusca, eu queria tanto, tal, ser isso, ou o contrário. É tempo de você sair daqui, descansar, olhar nos olhos da sua esposa, do seu esposo, manda os filhos para a sogra, no nome de Jesus. Ou talvez o contrário, ou talvez você precisa ter esse tempo com os filhos e ler a Bíblia junto, em nome de Jesus. Tem maridos insensíveis, e eu estou falando sério, isso é uma palavra para o encontro de casais, para a gente limpar a casa. Tem uma história que conta que a mulher, ela acordou no meio da noite e disse emocionada, querido, eu sonhei que você estava me dando um colar de brilhantes, o que será que esse sonho quer dizer? E ele respondeu, você vai saber no seu aniversário. O aniversário chega, o marido entrou em casa com uma caixa retangular, maravilhosamente decorada, a mulher se agarra ao pacote, rasga lá o papel, abre a caixa e dentro encontra um livro, O Significado dos Sonhos. Deixa de ser insensível, querido. Para de dar flor. Ontem eu estava com a minha esposa, não sei onde é, e tem um pessoal que vende rosa, né? No sinal, no farol. E aí eu falei, brinquei, eu falei, não quero rosa. Aí ela falou, às vezes é uma boa. De repente alguém que esqueceu a data de aniversário, cara, para de comprar. Você pode até comprar numa perda, mas para de ficar comprando no farol que você esqueceu. Lembra? E o contrário também é verdadeiro. Em nome de Jesus, seja paciente. Sabe por quê? As coisas levam tempo. E sabe qual que é a palavra em nome de Jesus? É uma caminhada de arrependimento nessa vida. Uma caminhada de arrependimento. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, muda a minha família pelo poder de Jesus, porque eu quero esperar o Senhor agir. E esse é um mês que Deus está convidando nós a abrirmos as expectativas de que o seu casamento pode ser melhor, o relacionamento com seus filhos pode ser melhor. Você pode estar casado e casado há 40 anos. Jesus pode mudar esse casamento. Amém? Talvez a sua mente diz, não tem jeito não. Aí a gente diz, dá um abraço na esposa aí. Eu sei, Jesus pode mudar esse coração, pode curar feridas, e Ele pode fazer com que você tenha um casamento baseado na promessa de Deus, ter um caráter trabalhado por Deus, sem falsificação. A sua esposa sabe quem você é, o seu marido sabe quem você é, os seus filhos sabem quem você é, sabe o que eles esperam. Não é alguém perfeito, não é alguém santarrão, mas é um homem e uma mulher que anda com integridade e fidelidade diante de Deus. Gente que reconhece quando está errado, que sabe pedir perdão, que chora e que coloca Jesus no centro, que ama Jesus e diz, olha, nós estamos em construção. Por isso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quando vai chegando, e tem um versículo tão poderoso que a gente fala todo mês da família, porque a gente crê nessa palavra de Salomão, essa palavra de Davi. Nós cremos nessa palavra, uma palavra poderosa. E depois eu quero orar com você, mas eu queria que você repetisse comigo em nome de Jesus isso como uma declaração profética de Deus sobre a sua família. Vamos falar todos juntos? Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que Josué está falando para nós? Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração ao Senhor. Baixa a cabeça, eu quero terminar orando com você. Não se preocupe com o final do culto não. Algumas coisas que precisam ser feitas hoje é a decisão de você colocar a sua vida nas mãos de Deus, de colocar nas mãos de Deus a vida da sua família. E você precisa sair nessa tarde dizendo, Senhor, há algumas mudanças, eu quero pedir que o Senhor me ajude, que eu vou começar a realizar nessa semana. Algumas mudanças vão acontecer na minha casa. Talvez você vai falar aí junto com a sua esposa, minha esposa, me ajude a começarmos juntos essas mudanças. Talvez você vai falar para o seu filho, meu irmão, me perdoe, para que Deus restaure a nossa casa no nome de Jesus. Enquanto cantamos, se você quer restaurar a sua família em alguma área, nós vamos orar por avivamento. Você vai começar, eu vou pedir para a recepção me ajudar a encostar essa mesa bem ali no canto, bem na recepção. E depois você vai vir aqui se comprometer com Deus, dizendo, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso passa por mim em nome de Jesus.
Você vai começar a sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos encerrar orando.